Voltamos a conversar agora ao vivo com o repórter Luiz Casoni. O Casoni está acompanhando o velório do caseiro Agostinho. Lembra do caso do Agostinho? O Agostinho foi encontrado morto dentro de uma casa em construção num condomínio de luxo em Jaboticatubas. Casoni, bem-vindo de volta. Você conversou com os parentes do seu Agostinho? Olá, Lair. Boa tarde novamente para você e para quem chega agora ao Balanço Geral. Pois é, o corpo do Agostinho foi liberado do IML e chegou há pouco aqui a este cemitério em Santa Luzia em caixão lacrado. Os familiares, sim, acabaram de chegar. Estão aqui, sobrinhos, irmãos do Agostinho, cunhadas, todos aqui para essa cerimônia de despedida. E lembrando que não haverá o velório. Devido ao caixão lacrado, o corpo será sepultado direto daqui a pouquinho por volta de 14 horas. Tem aqui o sobrinho Júlio, também a cunhada Elis. Tem essa outra pessoa aqui que nós não havíamos ainda entrevistado, por gentileza, é a Nicole, que não tinha dado entrevista ainda, é a primeira participação dela nessa cobertura nossa da Record, desde o início do caso, desde o desaparecimento do Agostinho. Nicole, boa tarde para você, meus sentimentos mais uma vez. Você, como uma mulher trans, um LGBT, era a pessoa da família que mais tinha contato com o Agostinho. O que você poderia dizer sobre a sua relação com ele? Muito amorosa, a gente saía muito, passeava junto, o Guti ia muito lá para casa, né, porque os outros irmãos dele, né, devido à condição dele, ele se sentia mais à vontade ficando comigo. Aí a gente passeava, viajava, tudo junto. Ele tinha se afastado um pouco de alguns familiares e com você mantinha esse contato mais próximo? Isso, sim, sempre me ligava, ia lá em casa, a gente passeava, viajava junto, às vezes no final de semana ele ia para casa para comer, dormia, aí eu levava ele embora na segunda-feira, às vezes eu levava ele para Jaboticatuba e às vezes eu levava só no ponto do ônibus. Agora, essa relação dele com o homem de 38 anos que é apontado como principal suspeito do crime já é de muitos anos, mais de 20 anos. Isso, desde 2004, as pessoas da internet, muita gente que não conhece, que não sabia, tem mais de 20 anos, que esse rapaz tem caso com meu tio desde quando ele tinha 19 anos. Agora, por que ele teria motivo para matar o seu tio? Eu não sei, ou pode ser crime passional ou droga, porque o Guti, ele não fazia mal a uma mosca. O Guti, gente, ele era pequeno, ele tinha os problemas dele, a limitação dele, mas ele era trabalhador. Gente, vocês viram a distância que ele andava para trabalhar, para ganhar o pão dele de cada dia? O Guti era muito esforçado, ele não mexia com nada de ninguém, não atrapalhava. Parece que ele ia e voltava pro condomínio a pé. E às vezes as pessoas não davam carona para ele por preconceito. Tinha preconceito com ele, achando que sim, o Guti tá saindo com fulano, o Guti ficou ciclano. As pessoas não davam carona por ele por pura maldade. Então, assim, a família pede justiça, a gente quer justiça. A gente tá aqui, veio todo mundo. Essa pessoa que fez isso com meu tio não deixou a gente velar ele, sumiu com os documentos dele, tá com o cartão de aposentadoria dele, com certeza deve ter recebido o pagamento dele dia 29 agora. E esse homem fez vários crimes e vai ficar impune? Vai ficar no meio da sociedade? Uma pessoa que mata, que rouba o dinheiro, que vende tudo da pessoa dentro de casa. E o meu tio dava de tudo para ele, do bom e do melhor, deu carro, deu casa, fez tudo de bom para ele e recebeu mal? Que tipo de ser humano que é essa pessoa? Tá bom, então, Nicole, muito obrigado pela participação. A gente vai acompanhar daqui a pouquinho a cerimônia de despedida. Lembrando que no início desta semana, Lair, e o pessoal de casa também, o suspeito, esse companheiro, ele se apresentou à delegacia, prestou depoimento à polícia e depois foi liberado porque já havia passado o flagrante. A família conseguiu liberar o corpo. Vou conversar com a Elis, que é a cunhada do Agostinho. Ela é casada com o Itamar, que está ali atrás. Vem para cá também, Itamar, que é o irmão do Agostinho, um dos irmãos vivos dele. Foi também muito difícil, além de acompanhar, na opinião da família, essa falta de empenho da polícia, também foi difícil lidar com a dificuldade para a liberação do corpo. Foi muito trabalhoso, porque ele foi registrado em Valadares e tem burocracia, né? Não tem como a gente passar por cima de certas coisas. E é isso, a gente desde o início da semana correndo atrás, né? A gente ficou sabendo na sexta e hoje que a gente conseguiu, né? Fazer o enterro, mas aquela coisa, né? Não pode ter velório, né? É muito mais triste, porque a gente vai despedir, mas não é uma despedida que a gente gostaria de ter dado. E desde da última vez que o Agostinho foi visto, no dia 14, entrando no condomínio para trabalhar, dias depois, a casa dele, então desde o sumiço dele, foi encontrada toda revirada, com cômodos ali, todos bagunçados. Vocês deram falta de vários pertences dele, me parece que televisão, liquidificador, micro-ondas, até o botijão de gás. Isso aumenta ainda mais a revolta. Aumenta demais, porque ele roubou
né? Fez ocultação de cadáver, roubou e está solto por aí, entendeu? Se entregou e saiu pela porta da frente da delegacia. E está aí no meio de nós. O pessoal lá de Jabuticatuba está todos com medo, né, dele voltar lá e fazer alguma coisa com eles. E o dono da casa que meu cunhado morava, e a gente pede justiça, porque ele tem que ficar preso, ele não pode ficar solto. Vou pedir para o Júlio se aproximar da gente também. Pode continuar aqui comigo? O Júlio é um dos sobrinhos do Agostinho. A gente tem esses indícios que reforçam a suspeita do crime praticada pelo companheiro, porque dias depois da última vez que o Agostinho foi visto entrando no condomínio, as imagens das câmeras do local registraram quando o companheiro dele entrou na madrugada, era 4h41 da madrugada, passou lá um tempo dentro do condomínio e horas depois, às 10h28, saiu do local com roupas diferentes, roupas e calçados também. Ou seja, esses detalhes todos que a família conseguiu com o apoio também dos funcionários do condomínio, do próprio síndico, reforçam, aumentam as suspeitas sobre o envolvimento dele no crime. Para a família não há dúvidas. Não há dúvida não, com certeza. Desde o início, quando eu vi as filmagens lá, eu já coloquei na cabeça e não tiro não, foi ele foi o último a estar com meu tio. É muito suspeito. O que a pessoa vai fazer 4h40 da manhã no condomínio? Eu sou prestador de serviço também, os condomínios que eu trabalho, geralmente a gente entra às 7. Então eu tenho para mim que ele foi lá para ocultar o cadáver dele. Ele já tinha matado meu tio, foi lá para ver se o serviço se tinha feito bem feito e ocultar o cadáver dele. Porque no dia 14 ele entrou para trabalhar e não foi visto mais saindo, deixando o condomínio? Pois é, meu tio não tinha motivo para fazer isso não. Se ele era visto regularmente entrando de manhã e saindo à tarde para ir embora. Voltava todo dia para casa, inclusive fazendo uma caminhada, porque me parece que são cerca de 2 quilômetros de distância da casa dele até o condomínio. Isso, correto. Agora, muitos anos trabalhando lá para vários patrões, vários moradores desse condomínio, muito querido por todos. Muito querido por todos. Meu tio sempre foi uma pessoa muito bacana. Volto a reforçar, ele sempre foi muito alegre, sabe? Não tinha maldade para fazer assim, coragem de fazer mal a ninguém. Não só pela estatura dele, mas pela índole dele. Pessoa trabalhadora. Como que vocês têm lidado com toda a repercussão do caso? Assim, é difícil pra gente, sabe? Família, igual a gente ficou esse tempo todo aí na expectativa de achar o corpo, aí achou e depois veio a dificuldade com a documentação. Então, nós familiares, assim, foi muito doloroso, né? Pelo fato também dele ter tirado o direito nosso de poder velar nosso tio, dar o último adeus. Isso é muito doloroso. Major, então, muito obrigado pela participação. Meus sentimentos a você e a todos da família. E hoje é o aniversário dele também. Do Agostinho? Faria 67? Isso, hoje é o aniversário dele. Olha, essa informação eu não sabia. É uma data muito triste, né? Aniversário dele hoje. Ele sendo enterrado no dia do nascimento. Verdade, no dia do nascimento. Tá bom, então muito obrigado, viu, pela participação, meus sentimentos. Lembrando que o corpo chegou em um caixão lacrado há poucos minutos aqui ao cemitério em Santa Luzia, está dentro ali daquele carro da funerária. Daqui a pouquinho, então, nós teremos aqui essa cerimônia de despedida, o enterro do Agostinho de Assis, hoje fazendo 67 anos e que foi vítima desse crime brutal, muito covarde e, ao que tudo indica, segundo os indícios, foi assassinado pelo companheiro aí de mais de 20 anos, Lair. Obrigado, viu, Casoni, pelas informações ao vivo. Um abraço para todos os parentes do seu Agostinho. Eu queria saber em que pé está a investigação da Polícia Civil. O homem, que é apontado como suspeito, se apresentou voluntariamente, mas tinha passado aquele prazo de flagrante, aí ele foi liberado. Mas em que pé está essas imagens? O que ele explicou para a Polícia Civil? Ele é suspeito ou não é suspeito? Existe uma outra pessoa suspeita? Porque ele ter sido liberado, tudo bem, porque ele passou do flagrante. Mas e a partir de agora? Depois de todas as imagens, dos depoimentos, isso tem sido feito? Queria saber em que pé está a situação da investigação do caso do seu Agostinho, que nós acompanhamos desde o início, aliás, com exclusividade, aqui no Balanço Geral.